Bora lá para mais uma aula de trigger point agora, ou ponto gatilho, que é a mesma coisa, tá? Então, ponto gatilho é como se fosse um gatilho de um revólver. A hora que você aperta, né, ele dispara. Então, ele dispara o quê? Ele dispara uma dor, tá? Então, o conceito básico é esse do trigger point. Então, eu vou entrar depois nos detalhes para você entender melhor o que significa essa parte do ponto gatilho e o como que ele está no dia a dia de todo mundo, tá? Seja lá pessoas com problemas crônicos ou agudos. Então, o trigger point então, vou passar para vocês uma parte básica, mas ele contribui muito para o tratamento dos pacientes de maneira geral. Então, o objetivo dessa aula vai ser compreender o que é o trigger point, que são eles, entender a diferença entre a fibromialgia e a síndrome dolorosa miofascial, como eu avalio e trato o paciente e quais os casos mais comuns. E aí, depois, no momento certo, a gente vai praticar, tudo bem? Bom, ponto gatilho, então ele é um foco discreto e irritável, frequentemente localizado dentro de uma banda de tensão. E quando eu falo de ponto gatilho, sempre vai ser no músculo, tá? Não é em outra estrutura. Então ele fica no músculo. Então esse ponto, esse foco, né, irritável e dentro da banda de tensão é uma banda de tensão muscular. Então o músculo ele tem diversas miofibrilas e aí quando uma miofibrila fica mais tensa, tem um deslizamento, você vai ver, entender daqui a pouquinho, aí é quando o paciente tem dor, tá? Então a gente vai ver isso agorinha. Então, quando eu faço uma pressão no trigger point, né, num ponto gatilho, ele vai gerar uma dor referida num outro local. Então, é muito comum, por exemplo, a pessoa tem dor de cabeça, tá? Principalmente nessa parte que é do fundo do olho. A pessoa fala, quando ela tem uma dor de cabeça, parece que o olho começa a apertar, né? Pode ser uma dor na nuca, assim também. Então, tudo pode, tá? Não é, com certeza é, porque tem que avaliar e verificar como é que o paciente está. Então, nessa verificação, a gente vai procurar dentro do sintoma que ele apresenta, eu avalio. Então, o esternocleido é muito comum a pessoa sentir dor de cabeça. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu palpo o esternocleido e a pessoa vai reproduzir, né, vai sentir a dor de cabeça. Então, ou vai piorar, caso ela esteja sentindo naquele momento, ou caso ela não estiver sentindo a dor, quando eu apalpar, aí ela vai referir a dor. Fala, nossa, está doendo. Então, tem uma sensibilização no local e uma leve contração. Então, é comum quando eu aperto o músculo contrai sozinho. Não é quando a pessoa contrai de dor, tipo, ela faz. Não é nesse sentido. É quando eu palpo e a pessoa com dor ou sem dor, o músculo ele se contrai sozinho. E ele é considerado parte da síndrome dolorosa miofascial, ou Myofascial Pain Syndrome. Não é comum a gente ouvir esse termo, a gente ouve mais em relação a trigger point, mas o trigger point também ele faz parte da síndrome dolorosa miofascial e praticamente eles são sinônimos, tudo bem? Mas o mais comum é ouvir do ponto gatilho ou trigger point. Então, o que é o trigger point? Então, olha bem para a imagem agora. Deixa eu sair da tela aqui. Então, ó, o que vocês estão percebendo aqui? Tá vendo esse ponto na tela, né, no músculo aqui, ó, onde está a setinha do mouse? Aqui, aqui. Então, aqui é como se fosse uma banda de tensão, como se fosse o trigger point, o alvo. Então, quando eu palpo ele, não é simplesmente palpar o músculo em si. Eu tenho que procurar no músculo onde está o trigger point, tá? Então, independente do músculo que você pensar agora, o esternocleido, o vasto, o quadrado lombar, o ilho-psoas, não importa. Não é simplesmente palpar no músculo. Eu vou ter que palpar o músculo inteiro para ver se eu localizo essa parte. Então, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Se eu palpo aqui, eu não estou em cima dele, né? Então, nem dessa maneira aqui, eu não estou em cima dele. Então, não vou localizar. Se eu palpo bem em cima, aí sim, ó, eu localizei e localizei. E se eu ultrapassar, já não encontro mais. Então, por isso que dependendo de onde eu palpar no músculo, vai ficar mais evidente essa dor ou não. Então, às vezes eu falo assim, não tenho, palpei e não encontrei. Será que você palpou certo? Será que você realmente procurou em todo o tecido ou não? Então, isso que é importante pensar, isso que é importante sentir e palpar no paciente, tá? E aí, ó, o que vai acontecer? Quando eu encontro o trigger point, que é esse pretinho aqui, esse pontinho preto, quando eu palpo sobre ele, o músculo se contrai. Então, tudo isso aqui é como se fosse as miofibrilas.
Essa que está mais tensa, que é mais contínua, parece uma pista dupla aqui, é aonde ela está tensa. E as outras que estão meio que uma ondinha, é onde não está tensa, né? Está mais relaxada. E aí quando eu palpo sobre, aí o músculo tensiona mais ainda, tá? Então é isso que acontece. Então não é o músculo todo, é uma fibra ali, um feixe que vai acontecer isso. Então os pontos gatilho, de maneira geral, eles podem ser pontos ativos ou latentes. Lembra sempre disso. O que é ativo? Ativo, eles existem, né? Então, quando a pessoa está com dor, aí o ponto está ativo. Então, existe a dor mesmo sem a compressão local. A pessoa tem dor, mesmo não tendo comprimido aquele local. E com a compressão, a pessoa vai ter uma reprodução da dor, vai aumentar mais a dor dela. E o latente são pontos que são ativados com a compressão. Tá? Então, quando eu comprimo, a pessoa não tem dor, ela nunca teve dor. Então vamos supor do exemplo que eu dei agora há pouco, dor de cabeça. A pessoa não tem dor de cabeça, nunca teve, ou teve esporadicamente quase, o famoso de vez em nunca, né? Então ela quase nunca teve dor de cabeça. E aí quando eu palpo o esternocleido, aí a pessoa fala, nossa, senti uma dorzinha. Uma outra coisa que acontece, já ouviram falar de zumbido no ouvido? Às vezes a pessoa tem zumbido no ouvido e é por conta de um ponto gatilho que pode ser na região cervical ali. Então pode ser esternocleido, pode ser a musculatura suboccipital, alguma região daquela. Como que eu sei? Palpando. Tem que palpar e ver se eu reproduzo o sintoma. Então é comum a pessoa palpa o esternocleido ou a musculatura do pescoço mais na parte posterior. Aí a pessoa relata e fala, nossa, parece que meu ouvido deu uma tampada ou uma destampada. Ou até fala, parece que começou um zum zum no meu ouvido. Então, tudo isso eu só sei palpando, não tem como fazer uma outra maneira, tá? Então, por isso que às vezes é um pouco complexo essa avaliação no paciente na vida real. Então, olha aqui, ó, o exemplo que eu dei. As setinhas vermelhas, né, os X vermelho, eles são os pontos principais e os pretinhos aqui, o X preto, ele é o ponto satélite. Então, por exemplo, né, então em relação ao principal e ao satélite, que eu falei do ativo e do latente, né? Então, os pontos satélites são pontos que atingem principalmente a sensação descrita pelo paciente. E os efeitos do trigger point principal são maiores e mais gerais que o satélite. Então é assim mais ou menos. Vamos supor que esse ponto aqui, quando eu pressiono, a pessoa tem dor aqui nessa parte da cabeça. Tá? Então, exclusivamente, eu aperto esse, a pessoa tem dor nessa parte da cabeça. Vamos supor que quando eu palpo esse ponto aqui, a pessoa tem dor aqui no dente, no masseter. E vamos supor que esse pontinho aqui, esse xizinho pretinho aqui embaixo da orelha, vamos supor que quando eu aperto ele, a pessoa tem uma dorzinha aqui no ouvido, tá? Então é um ponto satélite único, assim, eu palpo esse, tem dor na cabeça, palpo esse, tem dor aqui na parte do dente, palpo esse, tem dor no ouvido, tá? Agora, os pontos principais são pontos assim, quando eu palpo aqui o trapézio, por exemplo, automaticamente eu disparo o satélite, tá? Então são pontos que o ponto principal é quando eu palpo um e dispara pelo menos dois, tá? Então eu palpei esse, a pessoa, nossa, você apertou aí, deu até dor de cabeça, deu dor lá na região do masseter, deu dor no dente, tá? E aqui também o esternocleido, né? Nossa, deu dor na cabeça, deu dor aqui no ouvido, tá? Então a pessoa relata que ela sente esses problemas quando a gente palpa nesses pontos específicos. É uma dor mais ampla, é uma dor mais geral. Então é uma pessoa que fala que tem várias dores e ao invés de eu ir por ponto procurando satélite, eu já procuro geral e esse geral ele vai desarmar os outros, tá? Ou ele vai provocar na casa da avaliação, mas vocês vão perceber que o tratamento ele é idêntico à avaliação. Eu tenho que palpar para descobrir onde está o ponto, para aí sim tratar esse ponto, que é de uma maneira bastante simples. É um pouco dolorido, mas é simples. Patogênese. Então, deficiência de oxigênio e nutriente no tecido, tá? Baixa irrigação sanguínea no local também, né? Causa uma certa isquemia. Fadiga muscular, traumatismo, sobrecarga aguda ou microtrauma repetitivo. Inflamação, falta de exercício, nutrição pobre e falta de vitamina. Também tem alteração postural, estresse psicofísico, fatores hormonais, né? Então, redução da serotonina também acaba sendo um fator importante.
A própria redução da serotonina endógena do corpo da pessoa acaba colaborando para causar sintomas depressivos na pessoa, viu? Então é um problema sério também, que pode ter relação com alimentação ou parte genética, ou os dois, viu? Então é importante saber disso, que isso daqui a pouco eu vou falar para vocês mais uma coisa sobre essa parte meio dos sintomas depressivos. Não vou falar que a pessoa tem depressão, que é um diagnóstico meio psicológico em relação a isso, tá? Então não vou falar que a pessoa tem depressão ou não, mas ela tem sintomas depressivos ou comportamento depressivo. Na patogênese, então pode ser um agrupamento de locais eletricamente ativos que está associado com o nódulo contrátil, o famoso nódulo que vocês conhecem, e uma disfunção da placa motora terminal do músculo esquelético. Então ele pode ser mais de um motivo. Então pode ser a sensibilização nervosa, que causa redução do limiar doloroso. Pode ser uma lesão tecidual, contratura, isquemia, inflamação neurogênica e liberação de substância algiogênica. Então, tipo substância P, histamina, bradicinina, prostaglandina e o óxido nítrico. Então, isso aí, né, esses problemas, eles causam o famoso ciclo. E é um ciclo praticamente interminável se a gente não fizer alguma coisa. Que a pessoa acaba tendo uma dor, essa dor leva a um espasmo, o próprio espasmo leva a dor leva ao espasmo e ela fica nesse ciclo viciante. Vamos pegar uma coisa mais macro, maior, né? Esses nódulos no trapézio, por exemplo. Nódulo no trapézio, ele não necessariamente é um trigger point, é só um nódulo, tá? A característica quando tem um trigger point é quando você reproduz uma dor. A pessoa tem um sintoma que vai reproduzir uma dor que a pessoa acaba tendo já, tá? Quando for para a parte mais prática, vocês vão entender um pouco melhor na prática o que isso significa. Mas lembra sempre disso. Não é porque a pessoa tem um nódulo que é um trigger point. Tem gente que chama, mas não é. É diferente um pouco. É um nódulo só. A não ser que ele vai disparar uma dor. Então, vamos supor, é muito comum uma pessoa tem um nódulo e quando eu palpo o nódulo, a pessoa relata uma dor de cabeça. E ela diz que ela sempre tem essa dor de cabeça. Então, esse nódulo tem um trigger point que dispara uma dor de cabeça na pessoa. Mas você está entendendo? A pessoa tem um nódulo no trapézio e que dispara uma dor de cabeça, tá? É lá em cima, não é sobre o local. E quando eu volto para falar desse ciclo, da dor e do espasmo e da dor, eu tenho que quebrar. Então, ou eu faço alguma coisa para melhorar o espasmo, ou eu faço alguma coisa para melhorar a dor da pessoa. Quando eu diminuo um ou o outro vai acabar diminuindo. Então, eu posso trabalhar alguma coisa para melhorar a dor, ou eu faço alguma coisa para melhorar o espasmo, tá? Então, com isso, a pessoa acaba melhorando o sintoma dela. Na síndrome dolorosa miofascial, então tem várias sinonímias. Sinonímia é o que? É o sinônimo, tá? Então é uma mesma palavra que tem diversos significados, que é a mesma coisa. Então às vezes você encontra mialgia, miosite, miofasciite, miofibrosite, miogelose, fibrosite, reumatismo muscular ou de partes moles, ou a tal da tensão muscular. Uma tensão patológica, tá? Não é falar, tô tensinho assim e tal. É uma coisa um pouco mais patológica mesmo que a pessoa apresenta. Então, a SDM, né, que é a síndrome dolorosa miofascial, é difícil de determinar sua prevalência devido ao treinamento exigido do avaliador. Então, para avaliar é um pouco complicado, porque eu tenho que palpar e tenho que saber palpar o paciente. E não é todo mundo que tem habilidade ou prática, tá? Mas uma coisa eu afirmo para você, quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Então, às vezes, a gente vai fazer um diagnóstico errado, por quê? Porque eu palpei mal. Eu não palpei no local que eu precisava. E para isso, adivinha que você precisa dominar? Anatomia palpatória. Você precisa saber o que você está palpando. Você precisa colocar a força certa no local certo para poder diagnosticar da maneira correta e tratar a pessoa certa. Senão, não vai dar certo, tá? Então é muito comum, principalmente em centros de dor e ambulatório nas áreas de saúde, também a pessoa ter problema com a síndrome dolorosa miofascial. E olha aqui, ó, a porcentagem é muito discrepante até pelo treinamento exigido, tá? Então, assim, ocorre de 21 a 93% dos indivíduos que frequentam centro e ambulatório. É mais comum indivíduo de 31 a 50 anos. Então, ou seja, quanto mais velho, mais certeza que a pessoa tem. Mas isso não elimina a possibilidade de pessoas bastante novas terem esse problema, tá? Crianças e adolescentes, inclusive. Só que a gente vai ter que tomar um pouco mais de cuidado para palpar criança, principalmente, e idosos. Porque a palpação é uma palpação um pouco generosa, assim.
Então é dolorido. Então não é todo mundo que a gente vai conseguir trabalhar o trigger point por conta das indicações, né? Então, pessoa com uma pele muito frágil e eu palpar com muita força pode ser um pouco complicado. Então, eu vou optar por outros tipos de tratamento. E o diagnóstico também para síndrome dolorosa miofascial, a gente já viu, né, numa outra aula. Então, tem os critérios maiores, que é a banda de tensão muscular, dor, alteração sensorial na distribuição da, dessa banda de tensão, né, desse ponto. Dor intensa do trigger point em uma banda de tensão. Reprodução da dor por pressão do nódulo doloroso. Limitação da amplitude de movimento decorrente da dor. Tá, deixa eu apagar eu aqui. Evocação da reação contrátil visualmente ou à palpação, reação contrátil ao agulhamento dos trigger points, demonstração eletromiográfica de atividade elétrica característica de um nódulo doloroso em uma banda de tensão, e dor e anormalidade sensitiva na distribuição de um trigger point à compressão correspondente. Esses são os critérios menores. E o diagnóstico da síndrome dolorosa miofascial, ele se baseia então na identificação do ponto gatilho ou do ponto doloroso, numa banda de tensão e da reprodução da dor. E o diagnóstico de certeza, né? Então, quando realmente a pessoa é diagnosticada é quando eu tenho os quatro critérios maiores e um menor, eles são evidenciados, tá? Bom, dentro dos sintomas, pode estar associado ou serem a causa da dor, pode ter cefaleia tensional, cervicogênica. É muito comum, por exemplo, a pessoa ela tem dor de cabeça, tem cefaleia ou enxaqueca, e ela faz um monte de exame e não descobre o que é. A pessoa acha que tem até câncer no cérebro ou alguma outra coisa, sem sacanagem. E é muito ruim, né? Porque a pessoa fica desesperada. E às vezes eu já atendi paciente assim. E às vezes é um problema da região do esternocleido ou da região da musculatura suboccipital, tá? E aí a gente resolve de uma maneira muito simples, é um pouco dolorosa, tá? Reforçando isso, mas é simples relativamente se você palpar no lugar certo, descobrir isso, tá? Então, lombalgia, esquiatalgia, tendinite, outras Leri Dort. Já peguei demais paciente que treina crossfit, tem dor no ombro, tem diagnóstico de tendinite bicipital, da cabeça longa do bíceps. Aí você vai ver lá, é um problema lá do redondo menor, do maior. E quando você palpa o redondo, a pessoa reproduz uma dor na parte anterior do ombro, sabe? Então, é bastante complicado nesse sentido. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com os diagnósticos, porque tem muita coisa errada. E, na verdade, seriam coisas mais simples de tratar. Então, bursite, mesma coisa que vai aparecer. Síndrome do impacto no ombro, dor abdominal e pelve perineal não visceral, dor pós-operatória, dor discogênica, ou seja, hérnia de disco. A pessoa fala que tem hérnia, ela até tem exame que tem hérnia. Eu já comentei isso com vocês algumas vezes e sempre falo. Então, tem trabalho que mostra que, dependendo da idade, de 50% a 80% da população tem hérnia de disco e é assintomático, tá? Então a pessoa tem hérnia e não tem sintoma. Ou seja, não é garantia que a pessoa que tem hérnia tem sintoma por conta da hérnia, pode ser alguma outra coisa. Como, por exemplo, pode ser um trigger point. Já peguei demais paciente com hérnia, tá? Com hérnia, com exame de imagem mostrando que tem uma hérnia. E os problemas dela não era por conta da hérnia, era por conta de trigger point de 3 músculos principais. Anota aí que depois a gente vai ver. Mas é o quadrado lombar, o ilho-psoas e o piriforme. São os locais que reproduzem bastante a dor da região lombar com irradiação para membro inferior. Cãibra, síndrome do desfiladeiro torácico, que é um problema que a pessoa tem com irradiação para o membro superior, dor torácica não visceral e osteoartrose. Não quer dizer que a pessoa não tenha osteoartrose, mas a dor que ela sente pode ser causada por um trigger point e esse trigger point ele pode ser ativado por conta da osteoartrose, entendeu? E aí eu não vou tratar a osteoartrose em si, vou tratar o sintoma causado pela osteoartrose. Então a pessoa vai continuar com a osteoartrose, que não tem um tratamento tão eficaz assim, tão rápido, mas sem sintoma, que para a pessoa vai melhorar demais. Então traz uma sensação de fraqueza, cansaço, peso, tontura, formigamento e limitação dos movimentos também. E aproximadamente 97% das pessoas com dor crônica não tratável possuem trigger points. Tá? Então é muito comum ter trigger points. A fibromialgia é síndrome dolorosa miofascial. Isso que é muito importante você entender.
Então, fibromialgia é um problema, então é uma sistemática que possui apenas tender points. O que é o tender point? O que ele é diferente do trigger point? O tender point são pontos sensíveis à palpação. Então, desses pontinhos que está nessa modelinho que vocês estão vendo na imagem aqui, ó, cada região dessa, quando eu palpo, então, quando a pessoa tem 11 desses 18 pontos aqui com que ela relata dor, então eu posso deduzir, né, vai me indicar que ela tem uma fibromialgia. É certeza? Não, porque daqui a pouco a gente vai ver uma coisa interessante, tá? Mas é muito comum quando eu palpo nesses pontos da pessoa, ela tem que ter uma sensibilidade exacerbada. O que isso quer dizer? Se eu palpar em qualquer pessoa saudável com muita força, vai doer todos esses pontos. Mas a questão é, se eu palpar com uma pressão não dolorosa, ela vai sentir dor? Se ela sentir dor com uma pressão não dolorosa, possivelmente é um tender point. Tender é um ponto mais sensível, tá? Ou seja, eu palpo com uma pressão não dolorosa, que não causaria dor, e a pessoa relata que tem dor. Então é importante entender isso. Agora, e pode ser um caráter sistêmico. Então a pessoa ela relata que ela tem problema sempre, né? Então é um caráter sistêmico e ela tem associação com outros distúrbios como o sono. Então assim, pessoa que tem fibromialgia, praticamente obrigatoriamente ela tem que falar para você que ela dorme mal. Se a pessoa falar assim, não, eu durmo muito bem, graças a Deus, está tudo certo, mas eu tenho essas dores, é fibromialgia. Possivelmente não seja. Porque a fibromialgia ela é um problema sistêmico e uma das coisas, características principais dela é a pessoa ter distúrbio de sono. Ela fala para você assim, ó, eu não durmo bem, eu acordo mais cansado às vezes do que eu fui dormir, tá? Então é muito comum isso acontecer. E é outra coisa, ela tem um comportamento mais depressivo. Não quero dizer que ela tenha depressão, mas é uma pessoa que tem um comportamento depressivo. Tudo, né, no mundo dela é mais cinza, né? Ela não se sente muito bem, ela é uma pessoa mais mal-humorada ou mais recatada, assim. E, por incrível que pareça, é mais comum em mulher do que em homem também, tá? Então, e a síndrome dolorosa miofascial, ela é local ou regional e possui trigger point, tá? Diferente da fibromialgia. Então, ó, sintomas da fibromialgia. Olhos, é comum ter problema de visão. Mandíbula, é comum ter uma disfunção de mandíbula. O estômago, é comum ter náusea ou gastrite, alguma coisa assim. A articulação, é comum ter rigidez. É sistêmico, é comum ter aumento de peso. Tá? Não é que tudo isso vai acontecer, mas é comum isso acontecer. Na parte central, é comum a pessoa relatar dor de cabeça crônica, né? Transtorno do sono, tontura, perda de memória, depressão no sentido de a pessoa ter comportamento depressivo e ela ter um comportamento meio ansioso, que essa ansiedade é uma das explicações até pelas náuseas e problema no estômago que ela tem, tá? Musculatura, dor e fadiga muscular sempre e tem transtornos miccionais também envolvidos. Então, a diferença de fibromialgia e síndrome dolorosa miofascial, né? Então, da parte do sexo, é mais comum em mulher fibromialgia, a síndrome dolorosa miofascial acontece em ambos os sexos. Idade, principalmente mulheres de 40 e 60 anos, né? A síndrome dolorosa em qualquer idade. Localização, então múltiplos pontos, de 7 a 18 pontos, tem gente que fala da literatura de 11, dos 18. No ponto gatilho é 1, né? Ou um pouco meio parecido, porque às vezes a pessoa pode ter uns 3, 4, sim, mas não mais que isso, difícil, tá? A dor difusa, profunda, disseminada na parte axial, do parte superior e inferior, e a semidolorosa empontada e localizada. A radiação, né? É uma dor espalhada e crônica na fibromialgia, e na síndrome dolorosa é um padrão mais específico, que vocês vão ver mais na parte prática depois. O espasmo em membro inferior geralmente não tem fibromialgia. Na síndrome dolorosa pode estar presente com encurtamento muscular. Fraqueza dos membros também é incomum na fibromialgia. É incomum, mas pode ter, tá? Não é que não tem, viu? E na síndrome dolorosa é mais comum. A fraqueza dos membros na fibromialgia é uma fraqueza não do membro específico, é uma fraqueza meio que generalizada da pessoa. É uma pessoa um pouco mais apática às vezes, então ela apresenta mais ou falta de vontade. Tem que ver se é falta de vontade de fazer por conta do sintoma meio depressivo que ela tem, ou se ela é fraca, tá? Tem fraqueza na região. Amplitude de movimento. Não tem amplitude, né? Não é restrita. E aqui sempre é restrita.
Na fibromialgia vai ser restrita assim, de novo, pelo comportamento que a pessoa tem. Então ela não faz muito movimento porque ela não tem vontade. Mas ela conseguiria, tá? Atividade dos membros, né? Então dor dolorida difusamente. Na síndrome dolorosa, ela é mais específica, né? Então área local. Contração à palpação não tem na fibromialgia e na síndrome dolorosa é frequente. E outros sintomas, então, na fibromialgia, fadiga, rigidez matinal, distúrbio de sono, ansiedade, dor de cabeça, frequente parestesia, baixa tolerância à dor e membros e ossos, tá? Então é muito comum. E a pessoa tem baixa resistência da pele quando tem a síndrome dolorosa miofascial na região que ela tem o trigger point, tá? Então o diagnóstico mais comum são negativo. Então, que tipo de diagnóstico é comum que você vai no médico, o médico faz, né? Então, eles apresentam normalidade, não tem alteração. Raio-X, por exemplo, né? Então, é o mais comum. Exame de sangue não vai aparecer. Eletromiografia até tem, mas só que não é todo mundo que faz eletromiografia e é difícil de encontrar. E é difícil de trabalhar com eletromiografia. Tá? Então, mas a eletromiografia seria um dos recursos que teria, mas não é comum e não é tão fácil de trabalhar. O mais comum é a algometria. A algometria tá vendo isso aqui? É um reloginho de pressão. Conforme eu pressiono, ele mostra quanto de pressão que eu faço, né? Então, assim, ele mede a sensibilidade à dor da pessoa por pressão. Por quê? Como eu falei assim, se eu colocar muita força na pessoa, a pessoa vai relatar dor. Porque é comum a pessoa relatar dor. Agora, se eu conseguir mensurar, né? Então eu venho aqui e meço quanto de pressão que eu faço por quilograma por centímetro quadrado. Então tem trabalho que mostra o seguinte, ó. Então, superficialmente ao masseter, quando a pessoa tem um trigger point, a pressão ela é menor e para poder apresentar dor. E quando ela não tem trigger, há uma pressão maior que eu consigo exercer. Então, todos esses daqui comparativamente ao outro, é uma pressão menor, né, quando a pessoa tem trigger, ó. Temporal anterior. Então, 2,87. No outro, 3,57, que é quando a pessoa não tem trigger point. Então, todos os músculos, aqui, ó, trapézio, 3,69. No outro, 4,65. Isso aqui é em quilo por centímetro quadrado. Então, aqui, por exemplo, no trapézio, seria mais ou menos que eu tenho que fazer 3,7, 3,7 kg de força, a pessoa já apresenta dor. No outro, é 4,650 kg, né? Aí que ela vai começar a apresentar. Então, 1 kg de diferença de pressão. Por isso que, manualmente, tem que ter uma sensibilidade muito boa, tem que ter um treino muito bom para poder descartar algumas possibilidades. Então, sempre, ó, menor pressão sobre os trigger points em relação ao local sem trigger point. A outra maneira é termografia, né? Então, tem câmera infravermelha. Quando eu tiver a oportunidade de voltar às aulas, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho uma câmera comigo. E aí a gente tira uma foto e dá para ver que normalmente no trigger point a temperatura fica mais elevada, tá? Então aqui, ó, é um local que pode, não é que sempre será, tá, gente? Mas ele indica um local que pode ter uma hipertermia ali, né? Um ponto hiperradiante. Aqui ele mostra a temperatura da pessoa. Então onde está mais branco é onde está mais quente. Depois vem o vermelho, o amarelo, né? Até onde fica verde e azul que é o mais frio. Então aqui, ó, tá vendo? Dá para ver até onde tem o trigger e aonde tem a irradiação dele, que vai bem para o meio dos romboides ali, desce para o trapézio, vai para a parte inferior, na coluna da pessoa. E é um ponto que dá para falar que é mais ou menos elevador da escápula, trapézio, tá? Então dá para ver pela termografia também, que ele insinua onde que pode ter um ponto. Pode ter cold spot, né? Ou fica mais ou um hotspot. Cold spot é quando fica mais frio. Então aqui em cima é um hotspot. Hotspot é ponto quente, ó. Tá vendo? Tá bem branco, tá bem quente. Aí ele vai projetando e a pessoa tem um cold spot, que quer dizer que possivelmente aqui diminui a temperatura e aqui nesse ponto possivelmente ela tem mais dor. Então eu consigo verificar nesses pontos aí também da termografia e da algometria. Olha aqui, ó, dor em pontos latentes de 5,32. Deixa eu diminuir aqui. Então, 5,32 de força e aqui no ponto ativo 4,7. Tá? Bom, aí, diagnóstico, palpação, mesmo princípio da algometria, só que eu vou palpando com os dedos nas regiões.
Então, eu vou vendo, buscando a dor referida clinicamente pelo paciente. Então, nessas regiões que estão pintadas, olha bem para a imagem aí. Pode ser regiões que a pessoa relata dor quando eu palpo. Então, ó, quando eu palpo aqui nessa parte, ele relata dor aqui em toda essa região. Quando eu palpo aqui, vai relatar dor aqui nessa região. Tá? Então, quando eu palpo no outro ponto aqui, vai relatar dor aqui. Quando eu palpo aqui, relata dor aqui. Tá? E do outro lado aqui também é a mesma coisa. Então, do esternocleido, ponto do esternocleido. Então, cada ponto desse que a pessoa, que eu palpo na pessoa, que ela pode relatar dor, pode ter relação aqui com dor, ó. Tá no queixo, embaixo do pescoço, na região aqui em volta do olho, no olho, nessa parte. Olha aqui, ó, do esternocleido um pouco mais para posterior ao trapézio. A pessoa pode apresentar dor bem na parte superior do olho aqui, ó, na parte do frontal, bem no ouvido, tá? Então, e a única maneira de eu saber é palpando, tá? E aí, os achados físicos. Então, tem que ter uma banda tensa palpável. Às vezes é difícil de encontrar, dependendo do tecido adiposo da pessoa, então tem que procurar, tá? Então, devido ao encurtamento dos sarcômeros, a gente encontra uma corda tensa, que é uma banda tensa, na direção das fibras musculares, e com a inativação do trigger point, ela fica menos tensa ou ela desaparece, tá? Nódulo sensível. É um nódulo dentro da banda de tensa quando pressionado e causa aumento da sintomatologia relatado ou reproduz o sintoma. Então, quando eu palpo, ou piora ou aparece o sintoma. Dor referida conhecida. É um padrão doloroso e sintomatológico que deve ser uma experiência sintomatológica familiar ao paciente. Ou seja, a pessoa relata assim: eu tenho dor no ombro, dói aqui, ó. Aí a hora que eu aperto o ponto, eu tenho que reproduzir exatamente no ponto que a pessoa diz que tem dor ou que ela tem dor de vez em quando, tá? Não é uma dor nova, tipo a pessoa assim, nunca senti essa dor na minha vida e você apalpou agora e agora eu tô sentindo essa dor. Não é isso, é uma dor que é conhecida, ela é uma dor familiar. Familiar no sentido dela já conhecer ou ela ter essa dor. E a dor dela vai aumentar ou então a dor vai surgir. E às vezes ela não está com dor naquele momento. Amplitude de movimento limitada. Então, músculo encurtado devido à dor. Contração dolorosa. Quando possui um trigger point ativo, é fortemente contraído e relata dor. E também pode haver a contração do músculo, da banda tensa com nódulo e quando pressionado ou agulhado. Porque tem o agulhamento a seco, ou dry needling, que deve ter ouvido falar. A base do tratamento é praticamente a mesma coisa. Ou fraqueza, que quando o trigger point é ativo com o músculo, ele se apresenta fadigado ou se fadiga com mais rapidez, tá? E o tratamento? O tratamento basicamente, se quiser tirar um print agora aí, ó, esse aqui é bem fácil. Eu vou aparecer aqui para você agora. Então, vou eliminar o trigger point, restaurar a ADM, restaurar a força muscular, fazer alguma analgesia se necessário e restabelecer o comprimento normal do músculo. Então, são 3 fases. Inativação do ponto gatilho. A segunda fase é a reabilitação muscular, que é um retreinamento. E a terceira fase, eliminar fatores perpetuantes. Então, resumindo aqui, é o seguinte: inativação do ponto gatilho. Eu pressiono sobre o ponto mesmo lá, vou lá e dedão, e espero a dor da pessoa diminuir. Depois que eu terminei, eu vou lá e alongo a musculatura e retreino o músculo, porque às vezes é por falta de treinamento muscular, ou excesso, né? Mas eu restabeleço. E eu tiro o fator perpetuante. O que é que está acontecendo com essa pessoa? É a postura? Né? É a ergonomia dela? São os movimentos? Vou procurar corrigir, se possível. O diagnóstico, né? Então, os sinais cardinais de trigger point. Então, o que a pessoa apresenta? Uma presença de uma banda tensa no músculo com dor, um ponto nodular sensível à dor, né? Então tem o jump sim, é o sinal do pulo. E a hora que você pressiona, o paciente dá até um pulo de medo, assim, porque ele sabe que ali vai doer muito se você palpar. Mesmo que ele não tenha consciência, fica numa parte da subconsciência dele que a hora que ele fica até com medo. A hora que você aperta, ele fica mais tenso. Ou ele dá um pulo assim, né? Ou o músculo contrai, ou ele dá aquele susto quando você pressiona no ponto. Dor referida durante a aplicação da pressão na banda de tensão ou do nódulo. Aplicação: dor de cabeça, dor lombar, isquiatalgia e sintoma similar a hernia de disco, por exemplo. Tem muita coisa para fazer, tá? Isso aqui é um esboço só, mas é uma infinidade de possibilidades. Tratamento, então.
Pressão isquêmica. O que é uma pressão isquêmica? Você faz na tua mão aí que você vai perceber melhor. Então, deixa eu chegar pertinho aqui, deixa eu mirar aqui. Aqui. Então, você vai pressionar até você causar uma isquemia. Tá vendo que o meu dedo fica mais branco, que eu causo uma isquemia? E é isso que você vai fazer. Então, ó, você pressiona até causar uma isquemia, tanto no tecido da pessoa como no teu dedo. Normalmente essa pressão é suficiente. E aí você mantém, para você localizar, você pressiona para poder localizar o ponto, segura uns 3 a 5 segundos para ver se aparece a dor. E depois que aparecer a dor, você localizou o ponto, você quer tratar aquele ponto, o que você vai fazer? Pressiona o ponto, segura nesse ponto por pelo menos 1 minuto, tá? Vai anotando aí. Pelo menos 1 minuto pressionando o ponto sem mexer nada. Você não pode soltar e voltar a apertar de novo. Você tem que manter parado o seu dedo da tua mão, tá? Então é doloroso tanto para o paciente como para nós, às vezes, dependendo do paciente que a gente vai trabalhar. Até que a dor que você causou, porque a hora que você apertou, a dor da pessoa aumentou, né? Aumentou ou apareceu. Até essa dor diminuir para mais ou menos uns 80% da dor que você causou. Então vamos supor que a pessoa estava com dor 3. E a hora que você apertou, a dor foi para 10. Então, da dor que a pessoa tava, ela tem que diminuir uns 80%. Ou seja, quando a pessoa falar assim, ó, tô com dor 3, 2 de novo, né? Aí você pode soltar o ponto. E depois que eu soltei, eu vou lá e alongo a musculatura, tá? Então, alongo. E aqui eu vou mostrar agora os pontos. Depois na prática a gente vai ver isso certinho, como é que palpa, tá? Então, ó, os padrões de dor agora. E eu queria que vocês pensassem em vocês ou alguém conhecido que de repente pode ter isso. Então, na parte do esternocleido, esse X normalmente é a região que a gente vai procurar na musculatura para ver se a pessoa tem um padrão de dor. E onde que é o padrão de dor dela? Olha aqui, ó. Na parte do occipital, lá em cima da cabeça, em volta do olho, tá? Embaixo aqui do queixo, no queixo, na base do externo, ó, dentro do ouvido, pode ser zumbido, pode ser dor, tá? Na testa, que pode ir para o outro lado também. Então, esse aqui é o esternocleido. Acontece demais isso. É um tratamento bem fácil e legal. Temporal. Sabe aquela pessoa que fica com dor de cabeça? Ela fica assim, ó. Nossa, dor de cabeça. E ela fica massageando. E ela fala que ela tem a dor de cabeça bem na parte lateral. E às vezes pode ser até dor no dente, olha aqui na imagem. Então, essas dores pode ser um trigger point de temporal, do músculo temporal. Como que eu sei disso? Não sei, eu tenho que palpar. Aí eu venho, vou palpando nesses pontos aqui para ver se eu reproduzo o sintoma do paciente. E de novo, você quer saber o teu temporal onde está? Coloca o dedo assim do ladinho da cabeça, só palpa e morde. Força a mordida e solta. Você vai ver que salta, ó. Acho que não vai dar para ver na imagem, mas você vai sentir na tua mão. Aí nessa parte onde você sente o músculo saltando, tá? Um pouquinho acima da orelha aqui, ó, coloca aqui o ponto do dedo. Na hora que você força a mordida, ele salta. Então ele para localizar fica mais fácil. Elevador da escápula, olha o padrão de dor. Então é comum doer bem em cima de onde dói mesmo, né? O elevador da escápula. Então ele vai uma dor aqui na parte posterior do ombro, uma dor aqui, ó, na parte interna da escápula, né? Na borda da escápula. É muito confundido com dor de romboide, a pessoa fica alongando o romboide, fazendo um monte de coisa, e o problema está no elevador da escápula, tá? Você entender como que é importante fazer um diagnóstico preciso e correto. Supra, olha onde a pessoa relata dor. No ombro, né? Até lá no cotovelo, às vezes, com irradiação. E aí, às vezes, a pessoa acha que está com bursite. Às vezes ela até tem bursite mesmo, não vou nem discutir isso com vocês agora. Mas o problema é que, às vezes, o sintoma causado que a pessoa tem não é por conta da bursite, é uma outra coisa. O infra, ó, então supra aqui em cima, infra aqui embaixo. E aí também, ó, dor no ombro, dor mais na parte anterior. Olha que coisa louca, né? Eu palpo aqui na escápula e a pessoa relata dor lá na parte do bíceps praticamente, ó. E pode ter irradiação até lá no dedão, né? Então, olha que interessante isso. E pode ser confundido também com bursite. Redondo menor, que eu falei para vocês já, ó. Palpo aqui nessa região. Olha onde a pessoa vai relatar dor, na parte lateral do ombro, tá? É muito comum quem trabalha com exercícios que a pessoa faz levantamento ou atividade normal mesmo que ela faz, que ela tem que trabalhar com o braço para cima. É comum isso acontecer, viu?
Ela tem dor no ombro, mas é causado pelo redondo menor. Subescapular, tem que palpar por dentro aqui, tá vendo? Bem na axila. Tô palpando por aqui. E aí pode ser aqui do subescapular. É onde que a pessoa tem dor? Na parte posterior do ombro, pode ter dor até no punho, tá? E é um problema do quê? Do subescapular. Tem que palpar lá por dentro. É uma palpação assim chata e dolorida também, viu? Peitoral, maior, menor e subclávio, ó. Subclávio, embaixo da clavícula, eu palpo bem aqui assim, coloco o dedo mesmo lá, pressiono. E onde que a pessoa pode ter dor? Pode ter dor propriamente na clavícula mesmo, pode ter dor na parte do bíceps, dor irradiada lá para frente. Você já viu esse padrão de dor aqui, né? Qual que era mesmo? Ó? Do infraespinal, né? Então não é um padrão que só apenas um músculo, por isso que eu tenho que procurar vários deles. Então, ó, subclávio, peitoral, dor aqui no ombro, tá? Peitoral, dor no ombro, peitoral, dor no peito mesmo, com irradiação pro braço, dor na mama. E aí a pessoa começa a achar que tá com câncer de mama, que tá com problema cardíaco, que, nossa, tô com uma dor no peito que irradia pro meu braço, que pode ser de repente um coração. Não tô falando que não pode ser, mas pode ser só um trigger point, só entre aspas, né? Que tá causando esse sintoma. E aí, meu, bagunça a cabeça da pessoa, porque ela começa a imaginar um monte de coisas assim, que não são boas normalmente. Quadrado lombar, que eu falei pra vocês da hernia de disco, né? Ó. Quadrado lombar. Olha onde a pessoa tem irradiação. Na parte da região lombar, com irradiação para o glúteo. Tá? Aqui para o isquiático, para o trocânter, para a parte inguinal. E aí ela acha um monte de coisa, né? Ah, deve estar com bursite trocantérica, né? Tô com hernia de disco, tô com hernia inguinal. E às vezes até tem alguma coisa dessa, mas não é isso que está causando sintoma da pessoa. Pode ser simplesmente essa parte aí do trigger point. Piriforme, lembra que eu falei também? Por quê? Piriforme bem aqui no meio passa o isquiático também. Então pode ser um problema de piriforme e ele irradia uma dor até no pé. Aí então às vezes, e por isso que é importante entender isso e explicar para o paciente. O paciente tem dor no pé e essa dor no pé dele é causada pelo quê? Pelo piriforme ou pelo isquiático. Eu tenho que palpar o bumbum dele, do paciente, para saber se o problema do pé dele tem relação com o bumbum ou não. Que na verdade vai ser com o piriforme ou com o isquiático. E muitos deles, procura depois na internet, alongamento para piriforme, tá? As pessoas que acham que tem problema lombar, hérnia ou esquiatalgia, se fizer alongamento de piriforme já ajuda demais da conta, assim, é uma maravilha. Então vale a pena vocês procurarem e depois outra hora eu mostro para vocês também. Ilipsoas que eu falei, ó, essa palpação aqui nossa, é dolorida demais. Só que assim, para dar um número mais ou menos, acho que 90% das pessoas que têm problema lombar ou mais têm problema no ilipsoas. E se palpar o ilipsoas e tiver dor, é fácil de tratar. Eu vou lá, palpo, reproduzo o sintoma da pessoa. Então, para vocês entenderem a imagem, que essa aqui está uma vista de frente e aqui está uma vista de costas, tá? Então, eu palpo o ilipsoas, a dor pode ser na região inguinal, na parte anterior, ou normalmente, que é bem comum acontecer, a pessoa sentir dor lá na parte lombar. Então, ó, eu pressiono pela via anterior, né? Então eu aperto a barriga da pessoa lá, depois eu mostro certinho para vocês como a gente vai palpar. E aí às vezes a pessoa vai reproduzir o sintoma dela lá na parte lombar, tá? Então é muito legal assim tratar. E também se vocês quiserem uma dica, procura alongamento de ilipsoas, que para pessoas que têm dor lombar, alongamento de piriforme, alongamento de ilipsoas é obrigatório a pessoa fazer. Se ela não quiser ter dor. Se ela quiser ter dor, não precisa passar para ela não. Vasto medial, dor no joelho, né? Ó, dor na perna, na coxa. E é comum a pessoa achar que está com uma lesão de menisco. Então é complicado isso. E é o do vasto. Sólio também, ó. Aperta o sólio, pode ter dor lá em cima, pode ser cãibra, tá? Como pode ser um trigger também. E às vezes dor no calcanhar. E esse problema do dor no calcanhar da pessoa, às vezes é um problema do sólio. E aí a pessoa vai no médico, ela acha que ela tem esporão calcâneo, né, ou algum outro problema do gênero e não é, tá? No interósseo, a pessoa tem dor nessa região do pé, aqui, ó, tanto na sola do pé como no dedo, e pode ser o interósseo. Então tem que palpar essa região para poder descobrir também, tá? Bom,
Era isso que eu tinha para falar para vocês e até a prática. Um abraço.